O massacre da Praça da Paz Celestial, em um 4 de junho, como hoje, em 1989, acontecia. Cerca de 100 mil manifestantes se reuniam na Praça da Paz Celestial, ou Tiananmen, em mandarim em Pequim, e pediam por democracia, por liberdade. O clima era um de que os ventos das mudanças chegavam. Era iminente que, em breve, o colapso comunista fosse acontecer, e, de fato, depois houve a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética. Para aqueles estudantes, a linha foi muito mais dura. No dia 4 de junho, a praça foi cercada pelo exército chinês, o Exército de Libertação Popular. E o resultado foi, depois da abertura do fogo, a morte de 10 mil dos 100 mil. Um em cada 10, segundo uma estimativa da britânica BBC. Hoje, a gente vai ter muito para tratar a respeito do assunto. Aqui no Epoch Times, a gente chegou a conversar anteriormente com uma residente chinesa, uma sobrevivente do regime comunista, que esteve em Pequim, morava em Pequim à época. Isso foi numa ocasião quando a gente lançava a série editorial 9 comentários sobre o Partido Comunista Chinês. A senhora Hula Hao conversou conosco e relatou as suas memórias do dia. Vamos conferir. Cerca de 8 horas da noite do dia 3 de junho, começaram a soar tiros intensos, parecidos com barulho de fogos de artifício. Em seguida, pessoas feridas começaram a ser encaminhadas em sequência para o ponto de socorro. Um médico da época disse que se tratava de ferimentos de bala, então ficamos sabendo que o barulho era de tiros. O tiroteio continuou e foi gradualmente se deslocando para o leste, em direção à Praça da Paz Celestial. Chegando à madrugada, o som dos tiros foi ficando menos audível. Na manhã do dia 4 de junho, nuvens escuras taparam o nascer do sol. Em seguida, caiu uma chuva torrencial. Todos em Pequim sabiam que era o céu derramando lágrimas pelas almas dos inocentes assassinados. Todos sabiam na chuva que era o céu derramando lágrimas, mas ela tem uma história pessoal também, quando estava com o irmão indo em direção à praça. Vamos conferir. No dia 7 de junho, meu segundo irmão e eu andamos de bicicleta pela rua Chang'an, em direção à Praça da Paz Celestial. Grandes caminhões militares passavam com frequência, com soldados em cima deles, segurando rifles de assalto e mantendo eles apontados para os pedestres da calçada. Eu fiquei tão assustado que gritei para o meu irmão parar. Meu irmão me ignorou, mas damos meia volta imediatamente e não fomos mais adiante. Mais tarde, ele me disse, gritar assim vai chamar a atenção dos soldados e dos tiros deles. Como resultado do massacre do Partido Comunista, o namorado de uma colega do meu irmão sofreu um ferimento de bala, deixou-se o osso do quadril parcialmente despedaçado. Vários amigos do meu pai moravam em ambos os lados da rua Chang'an. Suas janelas ficaram com marcas de tiros. Bom, e a foto icônica que leva a gente de volta para lá. Diante de milhares de histórias como essa, a imagem que rodou o mundo e que eternizou a memória do massacre da Praça da Paz Celestial. O Tank Man, o Homem do Tanque, ele parou na frente de uma coluna de tanques com uma sacola de mercado. E as imagens são de fato impressionantes. Ele então, posteriormente, ficou ali, tentou até dar uma batidinha em cima do tanque, entrar para trocar uma ideia com os soldados, olha só. Essa coluna, claro, é assustadora por si só, mas depois as imagens mostrariam colunas maiores e maiores de tanque nas quais ele se interpôs. Uma imagem que eternizou-se, por um lado, a tristeza do massacre e, por outro, o heroísmo do indivíduo versus o totalitarismo. Bem, você ouvia então a senhora Hula Hao agora. Ela estava sendo traduzida pelo filho, o Pang Yao-hao, Dr. Pang Yao-hao, que frequentemente nos acompanha aqui no Epoch Times. A seguir eu recebo ele e Emanuele Couro para discutir o assunto e com o que é muito bacana. Se essa imagem é impactante, a gente tem mais para mostrar. Vamos então ao nosso painel de hoje. Temos Manu e Peng conosco? Peng está conosco, Manu. Então, um alô, Dr. Pang Yao-hao. Manu conosco novamente, então, esteve conosco de manhã também. Bom, o que você está vendo aqui ao meu lado são imagens inéditas, então, do massacre da Praça da Paz Celestial. É uma exclusiva em cooperação com a matriz americana do Epoch Times, que traz à tona as imagens que nunca foram vistas antes desse massacre, hoje sendo publicadas no aniversário de 37 anos do ocorrido pela primeira vez. Eu vou, então, ir reagindo às fotos junto com vocês, Peng e Manu, conforme a gente vai falando. E eu queria começar te passando a palavra, enquanto a gente passa pelas imagens também, Peng, o quão significativo, quão importante foi na história chinesa, com impactos até hoje, o massacre da Praça da Paz Celestial.
Boa tarde a todos, Marcos, Emanuel, todos os espectadores. Assim, antes de mais nada, esse não tem tanto tempo que aconteceu, né, uns 30 e poucos anos atrás. E assim, esse é vastamente documentado. Então, assim, além do elemento visual, né, isso ajuda para a gente, assim, o quão rápido as coisas podem ser esquecidas, né, se a gente não fazer a relembrança, né, periódica. Então, hoje é um dia, assim, de fato, bem significativo, né? Não é um tema, assim, muito agradável de se falar, mas, assim, o esforço de quem lembra é fazer com que não seja esquecido, né? Então, acho que o primeiro ponto já é esse. Então, assim, as imagens deixam, né, pouca margem para a imaginação. Então, assim, foi um movimento, assim, bastante, né, generalizado. Então, assim, durante alguns dias, né, algumas semanas, Pequim efetivamente estava sobre um estado de basicamente sem governo, né? Então o governo do Partido Comunista, para todos os efeitos, ele não estava mais funcionando devido à massificação, né, das reivindicações. Então não só estudantes, mas sim repartições públicas, né, pessoas que trabalhavam diretamente para o governo também, demonstrando seus apoios, seja entregando suprimento, água, cobertores, ou escrevendo faixas de apoio. E, sim, os estudantes fizeram greve de fome, então tinha gente entregando suprimentos básicos, tinham equipes médicas de prontidão para levar os estudantes para hospitais ou para pronto-socorro. E, assim, quem tinha mais ou menos, assim, uns 20 e poucos anos para cima, que vivia em Pequim na época, dificilmente não passou em frente daquela praça pelo menos uma vez. Então, assim, acho que essa é a parte anterior, né? Então, tinha umas imagens lá de barca de bala já, né? Veículos militares, mas não sei se vocês vão mostrar aqui, já começam, enfim, interação dos estudantes. Isso, Peng, isso é a distribuição que você estava falando, então, de alimentos nessa imagem? Ajuda a gente a entender o que está acontecendo nessas imagens para a gente ter uma estimativa. A estimativa que eu trazia era cerca de 100 mil manifestantes. E, de fato, é um dos maiores protestos da história de Pequim, pelo menos depois do Partido Comunista Chinês, não é isso? Não foi a única, mas esse é difícil até de estimar quantas pessoas foram, justamente porque ele teve um caráter mais duradouro, então durante semanas, né, era uma coisa perene e crescendo de tamanho. Inclusive, próprios soldados militares, vários deles apoiavam indiretamente os estudantes. Então, assim, eram comuns interações, então próprios policiais, né, agentes de segurança pública trocando ideia com os estudantes, e tinha muito estrangeiro também, né, assim, seja, né, pessoa de empresa, seja gente que trabalhava para mídias estrangeiras, deixando os registros. Essa foto do Homem-Tanque é a mais famosa de todas, mas tem outras, fora os próprios participantes, né, que depois de acontecer um massacre, por várias razões, já pode ter ficado com medo de divulgar, mas à medida que o tempo passa, o pessoal vai perdendo um pouco de medo também, de repente se radicou fora da China. Então, assim, assim, é altamente significante também pelo tratamento que foi dado a posteriori, né? Então, assim, o governo classificou como motim, rebelião, insurgência, que seja, e mesmo depois disso, quando o governo chegou a decretar a lei marcial, isso, sim, 2 semanas antes do massacre, e não teve unanimidade nem dentro do próprio partido de adotar a linha dura de repressão e passar os tanques e matar os estudantes de fato. Então, assim, tem muitas figuras ali que vão sendo esquecidas, e principalmente os antecedentes, né? Então, não sei se é essa para a gente trazer um pouco hoje também, não sei se a gente vai ter tempo para entrar nos detalhes, mas de todo modo, assim, né, tem um antes e o depois do ocorrido, né? Então, tem muitas histórias esquecidas ali no meio que, né, trazem nuances bem interessantes também. Manu, eu quero te trazer para a conversa porque um dos pontos, se você cobriu isso a fundo ao longo dos últimos anos, foi a situação se deteriorando também em Hong Kong, né? Teve a oportunidade também de conversar com entrevistados a respeito disso, e um dos grandes motivos também de repressão em Hong Kong eram vigílias e manifestações em memória ao massacre da Praça da Paz Celestial. Então, que impacto você acha que pode ser trazido daquilo que a gente viu em 1989 para episódios de repressão recentes, conforme manifestações que não só lembravam aquilo, mas eram em memória daquilo, também foram reprimidas em Hong Kong com o aumento do autoritarismo do partido. E antes de te passar a palavra, Peng, eu não sei, depois me confirma se você consegue ler o que está aqui para nos trazer a tradução posteriormente. Vamos lá, Manu. Bom, Marcos, muito boa tarde para você e para o Peng também. É interessante esse exemplo de Hong Kong porque ele traz
para um momento muito atual essa repressão do Partido Comunista Chinês. Só relembrando aqui, em 97, Hong Kong foi devolvida para o Partido Comunista Chinês pelo Reino Unido e desde 2020, a gente tem visto um aumento da repressão do partido ali com a instalação da Lei de Segurança Nacional. O que acontece? Todos os anos, Hong Kong era muito conhecida por ter várias vigílias e manifestações ali dentro da região, relembrando e honrando aquelas pessoas que acabaram sendo mortas durante esse massacre. E as vigílias eram gigantes, até a produção está colocando aqui para a gente do lado, e estima-se, nessa foto em específica, essa foto é de 2014, e eles estimam que tivessem ali, em média, 180 mil manifestantes. E era isso todos os anos. Hong Kong era muito conhecida por essas vigílias, além disso, eles tinham várias estátuas honrando as pessoas que acabaram sendo mortas. Só que desde a implementação dessa Lei de Segurança Nacional em 2020, isso foi aos poucos se deteriorando. A gente está perdendo o sinal da Emanuele, e assim que tivermos a Manu novamente, a gente prossegue com ela. Eu sigo contigo então, Peng. Bom, primeiro te fazer a pergunta. Eu não sei se dava para ler o que estava escrito naquela imagem. Fiquei curioso pela caligrafia. É uma foto que o Epoch Times traz então com exclusividade da época do massacre da Praça Celestial. Deu para compreender? Sim, dá para compreender, sim. Basicamente, é o relato de uma testemunha ocular. O nome da pessoa foi rasgado ali, né, mas a pessoa tinha deixado o nome ou algum pseudônimo, basicamente relatando cenas que essa pessoa teria presenciado. Então, não vou traduzir inteiro aqui, mas o resumo seria, né, a pessoa dizia que estava andando de bicicleta. Eu ouvi dizer que tinham 11 estudantes universitários que tinham sido mortos pelos blindados do Exército da Libertação Popular, e essa pessoa presenciou 6 corpos de estudantes, né, deitados, né, no meio do sangue. Aí dizendo que alguns, né, assim, passando aqui os detalhes são bem gráficos, dizendo que alguns tinham crânio rachado, alguns tinham as vísceras expostas, né, que tinham grande quantidade de ossos e vísceras espalhados pelas ruas. Muitas pessoas chorando, né, copiosamente, e soldados em cima do tanque sendo fortemente xingados pela população, mas não expressando reação nenhuma e vendo friamente. E no final assim, acho que a frase final me impactou mais. Ela fala assim: isso é para que as pessoas do mundo se lembrem. Então, assim, né, acabou conectando. Aí está, então. 37 anos depois, essa carta vem à tona pela primeira vez, tá? Essa é uma imagem que foi divulgada hoje através da matriz americana da Epoch Times pela primeira vez, então essa imagem está disponível com essa foto de uma carta de um manifestante que então arrancou o nome por ali. Bem, uma outra coisa que eu queria trazer à tona, a gente falava agora com a Manu sobre Hong Kong, agora para ver se a gente consegue contato de volta com ela no outro estúdio aqui, mas um ponto que eu queria trazer para a gente discutir é o seguinte: depois daquele massacre, houve um cenário onde muita gente no partido ascendeu na hierarquia, os que apoiaram o massacre, e muita gente caiu na hierarquia, os que se opuseram ao massacre. Então, como isso configurou o partido a partir dali, né? Lembro que o Deng Xiaoping depois colocou o Jiang Zemin, que apoiou os protestos, como seu sucessor, como secretário-geral do partido. Então, qual foi a consequência nesse aspecto? Bom, Jiang Zemin, efetivamente, ele foi, sem dúvidas, a pessoa que mais ganhou com o massacre dos estudantes. E aqui a gente tem que voltar uma casa, que o massacre foi em 4 de junho de 89, e teve uma onda de protestos estudantis, à escala nacional também, em 86. Então, em dezembro de 86, teve uma onda de protestos, e um dos polos principais, onde o protesto estava mais forte, era Xangai, né? Então, o Jiang Zemin era o prefeito de Xangai naquela época, em 86. Então, ele foi, desde essa época, um dos principais defensores de reprimir, né, ou seja, fazer os estudantes calar a boca. E, à época, o secretário-geral do Partido Comunista era o Hu Yaoban. Então, o Hu Yaoban, ele era considerado um dos líderes, né, uma das figuras graúdas da chamada ala reformista. Ou seja, a ala que, né, de alguma forma, promoveu uma certa retificação aos atos do Mao Tse-tung durante a Revolução Cultural. Então, a Revolução Cultural foi uma insanidade completa, então a sociedade inteira esteve envolvida nisso, né, dezenas de milhões de pessoas, né, diretamente perseguidas. Então, depois que o Mao Tse-tung morreu e a Revolução Cultural foi considerada um erro, né, um erro ideológico do partido, o Yaoban foi um dos que, né, levou à frente para, né, tentar, né, pelo menos declarar de que os crimes da Revolução Cultural existiram. Então, ele era considerado uma pessoa mais linha branda. E o Hu Yaoban perdeu o cargo dele de secretário-geral do partido depois das manifestações estudantis de 86.
E a morte dele em 89 foi o estopim para que os estudantes voltassem e resgatassem, né, as reivindicações que tinham levantadas já lá em 86, dentre as quais principalmente eram eleições, né, democráticas e liberdade de expressão. Então, Jiang Zemin, desde 86, ele já postou as fichas políticas dele na repressão violenta. E ele encontrou reverberação na ala dita conservadora, né, linha dura de repressão militar mesmo. E o primeiro-ministro da época da China era o Li Peng, né, que também foi, né, um dos principais defensores da lei marcial e repressão via, né, forças armadas. Então, Jiang Zemin, efetivamente, ele, né, depois que o premier na época, o Jiang Ziyan, né, esse é também da chamada ala reformista, ele foi basicamente posto em prisão domiciliar, e quem sucedeu ele foi diretamente o Jiang Zemin. Então, assim, né, em termos políticos, ele, sem dúvidas, foi o que mais, né, se deu bem nisso, né, a custas, claro, né, de todo o massacre. E apostando nisso, depois viria o Jiang Zemin a levar a China para uma outra escala de perseguição, né? Ia abrir a escritório 610, uma espécie de Gestapo chinesa. Como consequência da sua promoção, também abriu a perseguição à prática meditativa pacífica Falun Gong, levando aí, os relatos são horrorosos, né? Gente presa pela fé, pessoas inocentes que hoje vão a campos de trabalho forçado, até os relatos macabros, mas bem documentados, de extração forçada de órgãos de presos de consciência. Tudo isso um legado também, então, das pessoas que ascenderam ao poder apoiando o massacre da Praça da Paz Celestial naquela época da linha dura. Manu está de volta conosco e eu queria complementar também com a repercussão pelo mundo contigo hoje, Manu. Você estava cobrindo mais cedo hoje que parlamentares americanos têm um projeto de lei para renomear uma rua do lado da Embaixada da China, não é? Então, um legado que até hoje está na relação, mesmo na geopolítica entre os dois países. Que história é essa? É isso sim, Marcos. Eles anunciaram essa medida hoje, até com exclusividade por o Epoch Times. Isso não havia ainda sido divulgado ali dentro dos Estados Unidos, mas quem teve essa iniciativa foi o senador Rick Scott. Então, eles colocaram essa resolução tanto na Câmara como também no Senado ali dos Estados Unidos. A ideia seria renomear uma rua paralela à Embaixada Chinesa ali nos Estados Unidos como Rua Tiananmen, para relembrar todas as pessoas que passassem ali perto dos massacres cometidos pelo Partido Comunista Manu, Chinês. Não para te interromper, mas Tiananmen é o nome da praça em chinês, né? Tiananmen é Praça da Paz Celestial, é isso, certo? Perfeito. É isso sim, Marcos. Obrigada pela adenda. É importante a gente trazer isso para o público, mas é isso sim. Então, seria a Praça Tiananmen, justamente porque a tradução seria um nome em inglês. E eu até, se você me permitir, eu gostaria de ler aqui, porque o Rick Scott ele acabou dando uma entrevista para o Epoch Times com essas informações do que iria acontecer, e ele deu uma declaração curtinha, mas eu acho que seria interessante para a gente compreender o posicionamento desses senadores sobre o que está acontecendo e o que eles acham dessa questão do massacre. Ele disse o seguinte, abro aspas, então, para o Rick Scott. Há 37 anos, o mundo testemunhou a verdadeira brutalidade do Partido Comunista Chinês, quando inúmeros manifestantes pacíficos foram assassinados a sangue frio por se oporem ao regime comunista. O regime não demonstrou nenhum remorso por este evento horrível, nunca assumiu a responsabilidade e continua a cometer graves violações de direitos humanos até hoje. Foi isso que ele comentou para o Epoch Times, e vale destacar uma questão interessante, que se isso for aprovado, acho difícil que seja, mas se isso fosse aprovado, ali na frente da Embaixada Chinesa teria uma placa escrito Praça Tiananmen junto. Então, é bem interessante, e eu acho que por mais que essa resolução não seja aprovada, é interessante para a gente compreender como isso repercutiu ali dentro dos Estados Unidos. E até você falava da perseguição ao Falun Gong, relembrando aqui que o senador Rick Scott foi uma das pessoas envolvidas a introduzir ali no Senado, nos Estados Unidos, o Falun Gong Protection Act, que é uma medida, uma legislação americana que eles estão tentando aprovar para, então, punir as pessoas envolvidas com a extração forçada de órgãos contra esses praticantes de Falun Gong, ou seja, é um senador bem envolvido com a questão de direitos humanos ali dentro dos Estados Unidos. Bem, eu queria trazer de volta a conversa para falar sobre a mesma experiência quando se fala da memória disso na China, porque, claro, aqui a gente está discutindo a memória disso no mundo, e as imagens do Homem-Tanque, né, o Tank Man, que a gente está vendo aqui, são tão conhecidas, circularam no mundo. Aqui, depois a produção trouxe a imagem da coluna de tanques maior. Olha isso, um homem, então, na frente de uma coluna de tanques, e uma imagem heróica, inspiradora, né, que convida todos nós a sermos o homem do tanque, desafiando aquilo que há de adversidade, de repressão e de totalitarismo. Mas essa imagem não é conhecida dentro da China, a informação que a gente tem aqui dentro da internet censurada chinesa. Essa imagem é vastamente proibida, coisa de remover conta nas redes sociais em instantes.
e não se sabe sobre o massacre da Praça da Paz Celestial para mais de 1 bilhão de pessoas, mais de 1/7 da humanidade, que estão restringidas pela internet chinesa sem acesso a VPNs. Então eu queria te perguntar como é a conversa sobre isso entre os chineses hoje. Eles têm muita ciência desse massacre, pouca ciência desse massacre. Bem, claro, a sua família, a gente acabou de ver trechos onde você traduzia para a senhora Hula, sua mãe, que estava falando da experiência da própria família com isso. Mas os chineses em geral, que não são de Pequim, têm noção disso, os mais jovens? Os mais jovens, essa altura, eu diria que é a minoria. Muito poucas pessoas, essa altura, ainda se lembram do que aconteceu. Quem estava vivo naquela época, né, quem já tinha idade para ter algum pensamento crítico, vai lembrar assim. Apesar de que muitos deles também não vão ter mais coragem de relembrar. Então, acho que esse que é o principal ponto. Porque o sinal, né, à medida que o partido passa o tanque e efetivamente mata, né, mata os manifestantes, né, os estudantes que estavam lá. Então, assim, o sinal disso não se limita àqueles que foram mortos diretamente. Né? A sinalização clara você não tem o direito de ter a sua opinião. Né? Porque as reivindicações eram justamente essas. Né? Então, queremos ter a nossa opinião, queremos ter liberdade de pensamento, né? Queremos ter alguma voz para decidir o futuro, né, político e econômico do país. E a resposta foi, né, tiro na cara. Então, assim, quem sobreviveu, né, perdeu a coragem de sequer pensar mais nisso. Então, muitos desses, efetivamente, né, também ajudaram o partido a meio que perpetuar a ocultação da verdade. Ou seja, não vou nem passar adiante, porque, né, o sistema pode me eliminar a qualquer instante. Então, e no Ocidente, onde a gente não tem, né, o conceito de censura sistêmica que é aplicado dentro da China comunista, é fácil a pessoa ir atrás. Né? Então, desde que a pessoa tenha, né, disposição de querer saber o que aconteceu, né, não é tão difícil encontrar, pelo menos, né, assim, alguma coisa do ocorrido, né, os antecedentes, as consequências, que seja. Na China, no caso, a liberdade é tolhida de um jeito em que você não tem, você não tem recursos nem de tentar ir atrás para ver o que aconteceu. Não é ensinado, né, quando mencionado, é mencionado, claro, de acordo com a narrativa do partido, dizendo que foram, né, elementos violentos, que, né, deturparam a ordem social, que não sei o que lá. Mas assim, sendo que tinha um monte de estudante de um lado cantando, né, com os cartazes improvisados, e tinha a nata da elite, né, da força do Exército da Libertação Popular. E não só um grupamento, né, vários grupamentos, né, que basicamente cercaram a cidade, né, a lei marcial durou aí umas 2 semanas antes, né, do massacre final. E então, assim, o esforço de tentar, né, fazer as pessoas esquecerem, na verdade, sempre foi uma das principais armas, né, da ditadura comunista chinesa. Eu quero passar a palavra para a Manu, mas Peng, só mais uma aí de interpretação. O que está escrito nessa placa, você consegue nos ajudar aí? Eu sei que com a caligrafia cursiva, às vezes, e a imagem não está tão boa, tirar a barra se a gente puder para a produção, para o doutor nos ajudar a entender. Não, deu para ver. Está dizendo assim, eu quero olhar, né, enxergar o mundo de forma livre. Aí do lado tem a caricatura da pessoa, né, meio que com a mão no rosto. Aí você vê, esse era o tipo de reivindicação, né, olhar o mundo com olhos livres. Né, e isso, a recompensa disso foi, né, o pessoal passar o tanque em cima de quem escreveu isso. É isso. E Manu, antes da gente entrar, você estava me falando também sobre um general que, pelo que eu entendi, também queria, pelo menos em algum grau, ver o mundo com os olhos livres, um que se recusou, não é isso? Conta pra gente. É isso sim, Marcos. Eu até vou pedir se a produção puder colocar o vídeo que eu separei do Major General Xu Qingshan aqui do lado. O que é? Isso é um julgamento que foi divulgado no ano passado por um ativista pró-democracia. Esse era um vídeo secreto, porque esse é um major-general que participou, então, que era um major-general durante o período ali do massacre da Praça da Paz Celestial, e ele foi demitido e foi condenado, teve todo o julgamento dele sendo feito em segredo naquela época. Isso porque ele se recusou a enviar as tropas dele, todos os soldados que estavam sob ele, para atacar aqueles estudantes. Bom, então, logo em seguida, essa recusa dele, ele foi demitido, mas esse vídeo chamou bastante atenção porque até ano passado ninguém sabia que ele existia, as pessoas não sabiam que ele havia sido condenado. Como o Peng destacou, existe muito essa questão da censura ali dentro da China, então por muitos anos ninguém ficou sabendo desse caso, mas esse caso chamou bastante atenção no ano passado, e é até interessante porque o Epoch Times trouxe várias análises desse julgamento, e um ponto que chamou bastante atenção é que ele não tem defesa. Então foi um major-general que estava sendo julgado, eles
colocaram ali que teria incitado as movimentações e desobedecido às ordens do Partido Comunista Chinês, se recusou a obedecer às ordens, e ele não tem nenhum tipo de defesa, tanto que a gente vê que, por exemplo, ali do lado dele só tem um soldado, e daí tem os juízes dessa corte. Esse também foi um ponto que chamou bastante atenção. E eu acho que esse julgamento, ele exemplifica aquilo que o Peng estava trazendo, de que não havia necessariamente uma unidade tão forte nesse período ali dentro do partido, e existiam sim várias pessoas que eram contrárias a tudo isso que aconteceu. Eu até não sei se o Peng chegou a comentar sobre o Zhao Jiang, que era o líder do Partido Comunista Chinês na época e que foi uma das pessoas que acabou se opondo a algumas das atitudes. Ele foi uma pessoa que entrou bastante em contato com os ativistas democráticos ali naquele período e, bom, foi expulso do partido e colocado em prisão domiciliar para o resto da vida dele. Então, é interessante também para a gente entender como o partido lida com as pessoas que são contrárias às ações deles. Manu, eu tô vendo aqui que a gente tem esse vídeo com som, ele tem uma tradução aqui, são 14 segundos que estão disponíveis, mas vale a pena a gente conferir? Eu separei, não tem nenhuma questão específica, até porque tá em chinês, eu não queria colocar o Peng numa situação de ter que ficar traduzindo mas, pra pô, gente. ele tá acertando todas aqui nas placas, enquanto Se vocês quiserem, eu não separei nada específico, mas se quiser tentar... Bom, vamos ver o trecho que foi disponibilizado também, são trechos curtos que vazaram para o público, vamos ver aí se tem alguma coisa interessante nesse julgamento. 你对贾雨村的证言有什么意见吗？没什么意见，没什么意见，因为我不了解。对这个清理登记有什么意见吗？没有，没有。辩护人有什么意见？ E aí, doutor? Deu para captar o que eles estão falando? Bom, aqui parecia uma coisa mais processual do tribunal, né? Ele pergunta se tem alguma dúvida sobre algum procedimento, aí o chefe ali do tribunal pergunta para alguém, um assistente do lado, se tinha alguma pergunta. Mas assim, na verdade eu vi uma versão desse julgamento, o vídeo tinha 6 horas e alguma coisa, 6 horas e meia, ou 6 horas e 3 minutos, era uma coisa bem gigantesca. É isso mesmo, Peng, é bem grande. Transcrição, né? Tem a transcrição completa, ou assim, acho que dos principais trechos, pelo menos tinha transcrição completa lá, né? Via que o post era dividido em 6 partes. Mas, basicamente, assim, teve um comunicado, né, da Procuradoria do Tribunal Militar da China, né, meio que dizendo que esse cara ia ser julgado, né, esse general, sim, contextualizando um pouco, né, ele era o comandante, né, do 82º Grupamento do Exército das Forças Terrestres do Exército da População da Libertação Popular. Então, ele comandava uma das zonas militares que foram convocadas para exercer a lei marcial antes do massacre de 4 de junho. E ele, basicamente, se recusou a executar a ordem. Então, ele foi preso por insubordinação, ele ficou acho que 5 anos preso. E assim, desde a convocação, né, a intimação dele para o tribunal, até o próprio vídeo no qual a pessoa que está julgando ele, né, faz menção aos depoimentos dele. Então, assim, isso, de novo, né, vastamente documentado. Então, tanto ele falando, quanto o cara do tribunal dizendo, quanto o documento escrito intimando ele dizendo, né, qual que era o crime dele. Né, o crime dele, basicamente, era, ele dizendo isso, ele dizendo que executar esse tipo de missão, de ordem, eu posso obter um mérito por isso, assim como eu posso me tornar um criminoso diante da história. Então, assim, isso aqui tem transcrição disso, tem no Wikipédia, facilmente você pode encontrar. Você mandava esse link pra gente, Peng, é isso? Isso. Aqui não pega o inteiro, né, então, não sei se dá para pegar o link mesmo, abrir. Esse aqui tá no Wikisource, né, então isso aqui é direto. Mas aqui descreve, né, então traduzindo, basicamente, isso aqui é uma carta de intimação a esse general, né, Xin Jinxian. Então, o crime dele é, basicamente, desobedecer ordens da lei marcial, então, ou seja, insubordinação militar, e nesse próprio documento de intimação já diz, né, então faz menção à frase que ele teria dito. Aqui, ó, traduzir aqui direto no meu mesmo. Então, sobre um acontecimento, talvez na curta duração não se pode ver com nitidez. Mas, doutor Peng, só um instante, porque a gente já vai seguir um instante, eu tenho que encerrar para quem está nos assistindo por televisão e rádio. Perdão pela interrupção, Peng, aqui
Da última vez que você veio, a gente ainda não estava transmitindo, mas agora o programa está na Com Brasil TV, em São Paulo e por todo o Brasil, e também em rádios retransmissoras, então tinha aí que cumprir o cronograma. Desculpa qualquer indelicadeza, por favor. Não, sem problema. Depois eles fazem um corte aí, talvez, né? Mas, assim, então, tá dizendo, né? Então, executar missões desse tipo, posso obter méritos, assim como posso me tornar um criminoso diante da história. Aí, por um pouco, que ele fala assim, né? A comissão central pode me nomear para um cargo mais alto, assim como pode me destituir. Mas ordens assim eu não posso executar. Ou seja, né? Ele realmente se negou a executar, apesar de que ele só passou para baixo, né? Então, ele meio que limpou a mão, né? Então, não fez mais que a obrigação, na verdade ele fez menos que a obrigação, né, porque ele negou a executar, mas ele deixou, tipo, quem quiser faz aí, mas eu não faço. Então assim, ele foi preso, e aqui no final, né, dessa carta de intimação, esse aqui que é o trecho mais interessante, olha só, isso aqui é em nome da Procuradoria do Tribunal Militar, né, dizendo, o réu, Xi Jinping, sendo o comandante do grupamento, olha só, no momento chave em que o partido e o país estão numa situação de vida ou morte, lembrando de novo, né? Sempre o partido está na frente do país. Então, sempre que tem menção ao país chino ou ao povo chinês, o partido sempre vai estar na frente. Isso não tem erro. Qualquer documento oficial do regime chinês, né? O partido vai estar na frente. Então, momento chave de vida ou morte do partido e do país, esse réu, né? Então ele diante no meio do fronte, né, do conflito, né, da situação, ele se recusou a cumprir ordens, ele feriu gravemente os interesses do partido e do país, com natureza maligna e consequências severas, de acordo com tal legislação, né, então a gente vai, eles propõem que ele seja julgado e punido de acordo com a lei. É isso, né, ou seja, né, a pessoa que se recusou a massacrar estudantes, né, esse é um elemento maligno que, né, de disrupção da ordem social, né, que colocou o partido e o país, né, em perigo diante de uma situação de vida ou morte. Então, assim, vida ou morte para quem? Né? Cara, posso falar? Falam que a gente é muito chato, que a gente tem que ser mais casual. Vou ser um pouco mais casual agora, então. Posso falar? Baita atitude. Qual o nome dele, mano? Deixa eu resgatar aqui, então. Você me mandou aqui nas minhas notas quando a gente produzia o segmento, mas aí... Xu Tian-shen. Mas eu acho que vamos pegar a pronúncia do Peng, porque assim, quem fala chinês é ele, né? Então, Peng, como fala exatamente o nome dele? Explica pra gente aí. Xi, né? O sobrenome dele é Xi, então é Xi Tian-shen. Ele foi militar, ele já faleceu, ficou anos preso, né? Mas, sim, segundo familiares, né, pessoas próximas a ele, sim, ele nunca se arrependeu dessa decisão dele, não. Apesar de que a carreira dele foi pro ralo, enfim, ele tinha uma patente até alta, né, para ser comandante de um grupamento, mas, né, então, em função disso, ele basicamente, né, enterrou a carreira dele. Baita atitude. Aí, um dia que convida todos nós a sermos o homem do tanque, a sermos as pessoas que estão na frente dessas divisões chinesas e né, nos inspira a tentar ter o tipo de postura que os mais heróicos tiveram ali e não o tipo de postura que os mais coniventes tiveram. Esse tipo de atitude de banalização do mal, onde se permite no fluxo e... Bom, o doutor traduziu aqui pra gente essa carta de um relato. Muitas dessas imagens são inéditas, vistas pela primeira vez hoje. Novamente, eu achei muito inspirador o que estava escrito na placa. Eu não lembro exatamente como é que era, Peng. O que era que queria ver a liberdade sem nada na frente dos olhos? Como é que era? Eu quero olhar o mundo, enxergar o mundo de forma livre. Então... perfeito, então. Muito inspirador, muito bacana que a gente pôde fazer esse painel revisitando. Para encerrar, eu tenho uma história aí também. Eu cheguei a entrevistar uma dissidente chinesa chamada Yi Rong em 2023, ao longo do trabalho com jornalismo internacional, e ela foi... hoje em dia ela lida até com o movimento Tuidang, o movimento de renúncia ao Partido Comunista Chinês, o maior movimento de direitos civis em todos os tempos, né? Mas antes disso ela chegou a trabalhar no serviço diplomático do Partido Comunista Chinês numa embaixada em Islamabad, no Paquistão. E ela disse que no dia depois do massacre ela viu na televisão, então na rua, né, saindo da embaixada no Paquistão, e no dia seguinte tinha um oficial do partido na embaixada e ele mandou todos os funcionários fazerem um juramento de lealdade ao partido de novo, né? Já tinha que fazer para estar no serviço diplomático, mandou fazer de novo e ela disse que ela não, naquela vez ela não fez e foi quando ela começou a se afastar do partido e depois foi pro Canadá, para os Estados Unidos, seguiu outra carreira distanciada da vida que ela tinha tido no Partido Comunista Chinês, mas mais uma história inspiradora aí, conforme a gente lembra desse momento de repressão. Olha o tamanho da coluna de tanques.
Bom demais. Peng, Manu, muito obrigado por ajudar a gente a construir esse segmento tão interessante. Eu sempre falo que aqui a gente busca dar ferramentas para o público entender o Brasil à luz do mundo, o agora à luz da história, e conseguir fazer com que as notícias não te prendam ao aqui e agora, mas te eduquem, te inspirem e abram os olhos para uma realidade maior. É sempre um prazer poder fazer segmentos como esse, onde a gente pode tocar em temas que nos ajudam tanto a fazer isso. Então, obrigado, Manu, obrigado ao Dr. Peng Yao Hao.